Gálatas 5:1. Todos encontraram? Se não der para ler, irmão, dá para ler pelas televisões, tá bom? Gálatas 5, verso 1. Irmão, a carta de Gálatas, ela é maravilhosa. É muito lindo poder ler o que está escrito aqui. E Gálatas 5 vai falar de uma liberdade que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Obrigado, Lelê. Vou botar o outro aqui, por favor. Obrigado. Gálatas 5 vai falar de liberdade. E olha que fantástico. Nós estávamos escravos, nós éramos escravos da lei. E sabe o que é isso, irmão? Ser escravo da lei, na verdade, era que a gente não conseguiria ser salvo se fosse pela lei. A lei, ela serve como um direcionamento moral para mim e para você. Os 10 mandamentos, quem conhece os 10 mandamentos? Quem já ouviu falar? Todo mundo, né? É a base cristã que a gente aprende, Moisés, a tábua da lei. Aquela tábua da lei de Moisés, os 10 mandamentos, ele é apenas um direcionamento moral. É como o caráter de Deus é representado, e Deus sabe que é impossível seguir. E é por isso que Ele envia o seu Filho. Isso eu estou falando porque, na realidade aqui, no contexto de Gálatas, era isso que estava acontecendo na igreja. Alguns falsos mestres estavam se infiltrando no meio da igreja lá da Galácia, e falando para eles agirem, seguindo a lei, se circuncidando, participando de coisas antigas. E Paulo chega e fala: olha, Cristo Jesus libertou vocês. Nós somos justificados pela fé. As boas novas é que realmente a gente não agora precisa mais seguir estritamente a lei ou depender de um sacerdote para ser salvo e para ter o nosso pecado perdoado. Agora a gente faz isso tudo por intermédio de Jesus, pelo qual Ele estabeleceu para si sacerdotes, que somos nós. Nós somos sacerdócio santo e real, ou seja, você tem livre acesso a Jesus. Você pode falar diretamente com Deus, você pode levantar todas as manhãs, dobrar o seu joelho e falar: Deus, eu sou um miserável, pequei demais ontem, mas eu quero recomeçar hoje. Você pode fazer isso. Você pode chegar para Deus e falar: Deus, eu estou muito triste, estou chateado. Deus, pessoas pisaram no meu calo, pessoas me fizeram irar, eu xinguei fulano de tal ontem, fiz isso, fiz aquilo, Deus, mas me perdoa, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Você pode. A dificuldade que temos, irmão, de admitir os nossos erros, é que nós somos ensinados a rejeitar a correção desde o início. Quando uma criança quer fazer algo, e esse algo não é certo, o pai repreende essa criança, o que a criança faz? Chora, faz birra, faz pirraça. Eu já vi muito, irmão, não vou falar que são todas, tá bom? Porque a nossa primeira reação diante de uma correção é rejeitar a correção. A nossa primeira reação diante de algo que nos contraria, e se prepare, irmão, que você vai ser contrariado nessa vida, tá bom? A primeira reação que nós temos é rejeitar, porque a gente não quer ser corrigido, a gente não quer estar errado. Isso é totalmente normal, segundo a natureza humana. Mas com o Senhor Jesus é necessário haver algo chamado arrependimento. Olha que fantástico. Só tem como se aproximar de Jesus se arrependermos. O que é arrepender, irmão? É reconhecer que o que você fez está errado. E olha que Deus não te pede para se apresentar diante dele perfeito. Deus não te pede para se apresentar diante dele sem pecado, não. Ele veio para os doentes. Ele veio para nós que pecamos e erramos todos os dias. Mas ele também veio para aquele que se levanta todos os dias e pede perdão. Ele também veio para aqueles que buscam o arrependimento, que buscam gerar frutos, e frutos dignos de arrependimento. E a vontade de Deus é que o seu fruto permaneça. Então, essa introdução é para que a gente possa entender o que o Senhor Jesus quer e para que Ele nos libertou. Jesus não te libertou, irmão, para você viver uma vida desregrada, não. E também não te libertou de algo para te aprisionar em outro. Jesus te deu liberdade para ser perfeitamente como Ele é.
Porque se não fosse pela liberdade que Cristo nos dá, a gente não poderia nem escolher querer se posicionar diante de Deus. Então a liberdade que Cristo nos deu, nos condiciona a agir como Ele agiu. Olha que fantástico isso. A liberdade que Cristo concedeu a mim e a você na cruz, irmão, nos livrando do peso da lei, me fez sacerdote, te fez sacerdote. Mas que liberdade é essa? Como que eu vou agir, como que eu vou ser livre? Eu costumo falar que a gente é livre para fazer o que a gente quiser, mas a gente não pode ficar testando os limites de Deus. Como, por exemplo, se até a ponta desse altar for, se depois desse altar for o pecado, e aqui não for o pecado, eu não posso ficar buscando andar nas margens da minha santidade. Porque, na verdade, não é, quando a gente está à margem, irmão, a gente está quase caindo. Deus não quer que a gente usufrua da nossa liberdade andando às margens do pecado, mas Ele quer que a gente ande no centro da vontade, ou seja, quanto mais perto do centro, mais afastado das laterais, mais livre eu sou. Porque no pecado, irmão, quando nós estávamos perdidos no pecado, e Jesus nos libertou do pecado. Então imagina que essa divisão aqui de altura, que tem o quê? 1,5 metro, tem 1 metro aqui, esse altar. Imagina que isso aqui fosse 20 metros. E você não tem escada, e só se você for o Homem-Aranha para subir, só se você tiver teia e escalar, eu acho que você não tem. Então imagina essa distância, era a distância que a gente estava de chegar numa posição onde a gente poderia falar, eu estou livre do pecado. Então essa distância, Jesus foi aterrando, até nos dar a condição de, com um simples passo, sair da posição de pecado e se posicionar dentro da vontade dele, onde não há pecado. Mas nós não devemos tentar a Deus e ficar andando nas margens do pecado. Deus não quer isso. Então, você é livre para se movimentar, e você pode até quase pecar, sofrer tentação, errar, mas que você reconheça e volte ao centro da vontade, porque é isso que Deus espera de nós. Deus não quer que você viva uma vida testando os limites. Beber não é pecado. A Bíblia fala realmente que beber não é pecado. A Bíblia fala que é apenas quem se embriaga, né? Mas você concorda comigo que uma pessoa que bebe está mais perto de se embriagar que eu, que não bebo? Você percebe que uma pessoa que gosta de tomar cerveja, gosta de tomar um vinho, gosta de tomar alguma coisa, ela está andando às margens do pecado? Porque se ela tomar um pouquinho mais, irmão, não existe um limitrômetro. Não existe. Eu já bebi. Você toma um copo, você toma outro, é quando você assusta, você está bêbado, já está tonto, já está rindo à toa, já está falando besteira. Não existe um limite, você não tem uma ativação de um limite na cabeça. Quando você acorda, você já está bêbado. Então, eu vou tentar Deus tomando a minha bebida socialmente, ou eu vou me afastar disso? Vou me afastar, porque eu não quero testar os limites da minha fé, eu não quero testar os limites do pecado. Eu quero viver no centro da vontade de Deus. Então, se embriagar é pecado, só tem como embriagar bebendo, irmão, eu não vou beber, porque eu não quero nem chegar perto de poder me embriagar. Eu não quero dar nem condição de embriaguez. Está comigo? Diga amém. Então somos livres, Deus te libertou. Você não precisa seguir um ritual sacerdotal, como o sacrifício de um cordeiro uma vez por ano. Você não precisa realizar uma festa de 7 dias, você não precisa guardar a data, você não precisa fazer nada, irmão, é só se levantar, se dobrar diante de Deus, na sua cama, no seu travesseiro, falar, Senhor, eu sou um miserável, me perdoa, me transforma. Você tem livre acesso, essa é a liberdade que Cristo concedeu a nós. Mas olha que fantástico, aqui a gente vai entrar num ponto, lendo, e a gente vai começar a dividir o espírito e a carne. Carne é obras da natureza humana, desejos da natureza humana, e espírito é viver em espírito de santidade com o Senhor. Então vamos lá, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Aqui está dando uma instrução ao povo de Gálatas, ok? Eu citei o início ali, o contexto, para você entender, porque às vezes a gente vai ler isso e fala, poxa, mas eu não sigo a lei. Realmente, a gente não aprendeu, mas isso aqui, para você ter ideia,
o judeu, ele nasce seguindo a lei, e a lei é tudo para eles. Então, para você ver, Paulo está mandando uma carta, buscando gerar uma transformação naquele povo, algo que eles haviam feito a vida toda. Algo que às vezes um judeu lá de 25, 26, 27, 30, 40, 50 anos estava lendo aquilo e falando: meu Deus, como assim? Lei é ruim? Como assim? Eu vou sujeitar novamente a escravidão da lei? Como assim ele está falando da lei desse jeito? Você entender, irmão, que o Evangelho, nesse ponto aqui, ele está contrariando a crença dos judeus. Mas existem muitas crenças que o Evangelho contraria na nossa vida. Às vezes você cresceu vivendo de um jeito, se comportando de uma maneira, chega a palavra e fala: isso aí que você está fazendo está errado. E Jesus vai fazer exatamente isso que Paulo está fazendo, porque o povo não sabia interpretar a lei. Então Jesus vem e fala: eu sou a interpretação perfeita da lei, eu sei o que a lei quer dizer. Então tudo que Jesus, Paulo, Pedro, João falaram é a interpretação perfeita da vontade de Deus. Então, chegando aqui falando: não submetam à escravidão da lei, ele está falando para os judeus: olha, vocês estão se escravizando em algo que não é para escravizar. A lei não é para você se salvar e se submeter à lei, mas sim a fé em Cristo Jesus que te salva. Então, existem coisas que você pode fazer na sua vida, rituais que você pode fazer na sua vida, que não faz sentido, porque não tem nada a ver com a salvação em Jesus, e não vai te ajudar em nada. Tipo, não vou falar da crença de ninguém, pelo amor de Deus, gente, me entenda. Mas se eu colocar um copo de água em cima da estante da TV, e um padre rezar da TV de lá, vai abençoar a minha água, vai virar uma água... Irmão, é só um simbolismo, não tem nada a ver. Está entendendo? Não é falando mal da crença não, você tem a crença, irmão, então fica com a crença, não tem problema, mas eu estou dizendo que a relação de Deus com o seu povo, ela é muito mais íntima do que apenas uma água que você vai tomar. A água é santa agora. Não, irmão, a água é água. Está comigo? A água é água. Então não submetam novamente à escravidão da lei, ou não se submetam a rituais humanos, não se submetam a ensinos humanos, a doutrinas de homens. Não. Por quê? Vocês estão livres em Cristo. Vocês não precisam mais fazer ritual. Vocês são livres em quem? Em Cristo. Porque Ele verdadeiramente nos libertou. Irmão, Jesus não só dá a oportunidade de você ser livre, como Ele te liberta de verdade. Porque a obra de Cristo, ela é eficaz. Ela faz certo. Então, Ele realmente nos liberta. Não é: não, você só vai ser liberto se você quiser. Irmão, você não tem nada a ver com isso. Jesus nos libertou, verdadeiramente Cristo nos libertou. A obra de Cristo, ela é eficaz, assim como sua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Então, os eleitos, os escolhidos do Senhor receberão a palavra e se dobrarão a Cristo, porque a obra de Cristo, ela é plenamente eficaz. Verso 2, prestem atenção: eu, Paulo, lhes digo, se vocês deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Sabe o que é isso, irmão? Isso é um tapa de luva. Aquele povo está vivendo a fé toda troncha, toda torta. O povo estava crescendo na fé, mas estava crescendo atrofiado, estava errado, estava aquele crescimento estranho. É como se estivessem malhando na academia só o braço direito. Aí chega lá, está aquele cara assim, ó. Sabe o que é isso? É a fé dos caras. A pessoa vai malhar, malha só perna, aí fica aquela pernão igual jogador de rugby, já viu? Jogador de rugby. Os caras têm umas panturrilhas grandão, o cara fortão, mas lá em cima, eles são fortes, mas foi só uma encenação, ok? Estava crescendo torto, por quê? Vocês estão fazendo errado.
Vocês estão crendo em coisa que não é para crer. Vocês estão fazendo ritual que não é para fazer. Vocês estão querendo se circuncidar e não precisa. Porque se vocês querem seguir a circuncisão, de novo, vocês querem voltar à doutrina humana, vocês querem voltar à interpretação dos judeus da lei, vocês vão ser afastados de Cristo. Porque, irmão, somente através de Cristo, pela fé, e a fé que se expressa pelo amor. Olha que legal. Amor é o que, irmão? Amor é o que? Um sentimento? O que é amor, Milena, pelo amor de Deus? É ação, meu Deus do céu. Então a fé, ela se expressa pelo quê, meu querido? Pela atitude. Como é que você expressa que você tem amor por alguém? O que Jesus virou para Pedro e falou? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Então demonstre. Ou seja, aquela galera estava agindo de um jeito que não tinha nada a ver com a salvação em Cristo. E aí, Paulo vai falar, não há benefício algum em ser circuncidado ou não em Cristo. Não há benefício algum em você seguir leis humanas, doutrinas humanas em Cristo. Por quê? Porque o que importa é a fé, que vai se expressar nas suas atitudes. E aqui a gente vai entrar na transformação que Jesus quer fazer em nós. Porque a fé, ela vai ser expressada através do seu dia a dia, irmão. Não tem como você falar que tem fé em Deus e não andar como Deus andou. Não tem como você falar que tem fé em Deus e não amar o próximo, e não agir com graça e com atitudes que demonstrem o seu amor. Porque o que importa em Cristo Jesus não é quem faz, quanto faz, como faz. Não é, irmão, eu religiosamente dobrar os meus joelhos 3 vezes ao dia, como Daniel, mas se for uma vez por dia, que seja de todo o meu coração, que seja de todo o meu entendimento. Porque não vale a quantidade, não vale quem faz. Não tem o pastor mestre supremo das nuvens, não tem o cara mais top das galáxias, não tem essa pessoa, não tem o melhorzão de todos, irmão. Diante de Deus, o que importa é a fé que se expressa pelo amor. Então de nada vale, eu estou pregando, você, meu Deus, você deve olhar e falar, como é que você está pregando? Eu falo, não sei, porque eu também não sei como que eu comecei a pregar, só sei que eu comecei. E minha primeira pregação foi sobre Gálatas 5:22, legal, né? Nós vamos chegar lá. Minha primeira pregação foi 27 de abril de 2017, irmão, eu lembro porque foi traumático. Eu pregar? É você? Não, mas vê se fulano pode, se fulano não puder eu vou. Então tá, eu sei mesmo. Então bora, né? Fazer o quê? Voltando ao que eu estava falando, a fé, ela vai ser expressada pelas atitudes, irmão. Então não importa se eu sou o pastor que estou falando, se eu não demonstrar a minha fé através de atitudes, eu não valho nada para Deus. Deus não se importa, vai olhar para mim e falar, filho, você está fazendo, mas não estou nem aí. Cadê a sua fé? Cadê as suas atitudes? Cadê o seu posicionamento diante da sociedade? Cadê você se posicionando e lutando contra o pecado, e lutando contra as paixões desse mundo, e lutando para ganhar as pessoas que estão na sua sala de aula, as pessoas que estão no seu trabalho, para que elas se dobrem a Jesus? Cadê a sua devoção, a sua piedade? Cadê a sua caridade? Cadê a sua fé? Cadê você se arrepender todos os dias e quando errar, se arrepender amargamente e chorar por causa do seu pecado? Deus quer ver isso, querido. Deus não está nem aí se você religiosamente dobra os seus joelhos 3 vezes ao dia. Ele quer saber se cada vez que você dobra o seu joelho, se sai um pouco de sujeira de você. Ele quer saber se cada vez que você dobra o seu joelho, você alimenta cada vez mais a esperança de dias com Ele. Ele quer saber se cada vez que você entra nessa igreja, escuta os louvores, cada vez que você abre o seu coração e louva ao Senhor, Ele quer saber se isso está gerando transformação em você. Ele não está nem aí para rituais humanos, irmão. Ele está aí para a fé, que se expressa pelo amor, e então os rituais humanos fazem sentido. Ou você acha que nós estamos aqui louvando, praticamente, irmão, há 4 anos, fazendo a mesma coisa?
Nós paramos na pandemia, mas desde 2018 ou 2017, 4 anos, 5? 2017? Preguei em 2017, né? Desde abril, que eu me lembro, a minha primeira pregação de 2017, tem mais de 5 anos, irmão. 5 anos fazendo a mesma coisa. Você acha que se houvesse alguma motivação carnal, a gente aguentaria? Não, é uma devoção no privado que gera uma devoção pública. É um relacionamento no privado, é um amor nutrido no privado, na minha casa, no meu quarto. É um amor que é nutrido no secreto, que então se expressa publicamente. E não a expressão pública que vai gerar uma transformação privada. Não. Deus não quer que você se entule de programações. Deus não quer que você se entule e aí você converte, aí você quer Deus de todo jeito. Você está com fome de Deus, está com sede, você quer buscar o Senhor, aí tem culto, segunda-feira numa igreja você vai, terça-feira na outra você vai, quarta-feira na outra você vai, quinta-feira você vai, sexta-feira você vai, irmão, você vai, e não nutre nada no secreto. Você está cheio de programações, mas Deus está falando, eu não estou nem aí para a sua programação, eu quero a sua devoção. E a devoção a Deus, ela não se expressa na quantidade de vezes que eu venho na igreja, na quantidade de vezes que eu dobro meu joelho, na quantidade de vezes que eu jejuo, não. Minha devoção a Deus está diretamente ligada com a obra que o Espírito Santo faz em mim, irmão. E então, eu vou fazer todas essas coisas. Do mesmo jeito, a dinâmica para ser salvo. Eu não vou agir de forma boa para ser salvo, mas porque eu fui salvo, eu vou agir com amor. Mas porque eu fui salvo, eu vou agir como alguém que é salvo. Eu não vou, irmão, tentar lutar contra o meu pecado para ser salvo, mas porque eu fui salvo, eu vou lutar contra o meu pecado. A obra da salvação, irmão, ela é antes da sua atitude, porque Cristo, ele tem poder para salvar, porque Cristo, ele efetivamente nos salva. Então não adianta tentar fazer várias coisas, como esses homens estavam tentando. Adianta é o nosso coração ser verdadeiramente tocado por Jesus. E quantas vezes, quantas pessoas eu já vi, pessoas que caminham com Jesus há anos, abandonarem a fé. Por que abandonou? Porque não foi convencido e cativado o suficiente pelo Senhor Jesus para que a sua fé fosse uma fé inabalável. Isso se dá porque a pessoa pensa que o relacionamento com Deus são as várias agendas e programações, e ir na igreja de segunda a segunda, e tá ali, não, irmão, não. Se a sua família está em crise, fique em casa, ame a sua família, abençoe as pessoas que estão do seu lado, seja luz para eles, não se importe em ficar fazendo muito, deixa eu te falar, Jesus quer saber o quanto de piedade existe em você, o quanto de amor existe em você, o quanto de fé, porque o que vai te salvar, irmão, é a fé. E aí você quer ver aquela passagem? De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Naquele grande dia, irmão, vai ter gente crente lá, que vai virar para Deus, Jesus, eu preguei demais, eu expulsei demônio, Jesus. Ô Jesus, eu ia todo dia na oração, eu ia todos os cultos, eu não faltava um culto, eu não fazia isso, olha, e outra coisa, eu expulsava demônio, e Jesus vai virar e falar, meu filho, eu nunca te conheci. Apartai de mim vocês que praticam a iniquidade. Jesus vai falar isso? Porque não adianta ter diversas programações, se no secreto, na intimidade, no privado, nós não formos transformados segundo a imagem e semelhança de Deus. Deus não está afim da sua agenda, Deus está afim de você, irmão. Deus não quer o seu muito fazer, Deus quer você. E se Deus tiver você, naturalmente você vai fazer muito por Ele. Amém ou não amém? Porque o que importa não é ser circuncidado ou circuncidado, não é fazer sacrifício de pomba, de carneiro, de sei lá o quê, não é ir ao templo todos os dias, não, irmão, o que importa é a fé, que se expressa por atitudes, por amor. Vocês estavam, aí ele vai falar no verso 7, vocês estavam indo bem na corrida, quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa,
confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continua a ser perseguido? Se eu não pregasse salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar-se a si mesmos, ou, nesse caso, se matarem, vamos falar assim. Porque pessoas estavam induzindo aqueles crentes da Galácia a terem uma fé errada, a terem uma fé torta. E aí, Jesus vai falar também, que é mais uma confirmação da palavra de Deus, da palavra de Jesus, do próprio Jesus. Jesus fala que se vocês levarem um daqueles pequenininhos ao escândalo, seria melhor você amarrar uma pedra de moinho e se atirar no mar para ela te afogar e te matar, do que levar um dos pequeninos ao escândalo. Da mesma forma aqui. Sujeitos perversos estavam ensinando coisa errada para aquela galera da Galácia. O pessoal era livre, mas insistia em permanecer numa doutrina humana debaixo de um jugo. Deus não quer isso. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. E aqui vai entrar um confrontamento para mim e para você. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Irmão, olha bem, volta lá rapidão. O que está falando aqui? Vamos embora entender. Paulo está falando que todos os mandamentos se resumem em um. Eu falei isso com os meninos esses dias almoçando. Ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus vai falar o quê? Qual que é o outro? Amar a Deus acima de todas as coisas. Como que você demonstra que você ama a Deus? Você o obedece. E o que Deus mandou você fazer? Amar o seu próximo. Quando você ama o seu próximo, você está obedecendo a Deus, logo você está amando a Deus. Entendeu ou não? É fácil? Na teoria é fácil entender isso. Mas e quando pisam no seu calo, irmão? Aí a gente chuta o balde da liberdade, não quer nem saber. A gente quer se aprisionar de novo no pecado da ira. A gente quer se aprisionar de novo naquilo que Jesus nos libertou. Porque toda a lei se resume em amar o seu próximo. Mas olha a advertência. Se vocês estão mordendo, devorando, brigando sempre uns com os outros, tenham cuidado. Porque se o único mandamento que Deus deixou para nós, que Jesus deixou nessa terra para a gente, foi amar o próximo, e nesse único mandamento a gente está falhando, irmão, deixa eu te falar, você vai se destruir. Aí não vai importar, irmão, quantas vezes você dobra os seus joelhos, se você não souber ser educado com o seu próximo, você vai se destruir. Não importa quantas vezes você vem na igreja, irmão, Deus não quer saber disso. Você está amando o seu próximo? Se não, se cada oportunidade que você tem, você dá uma patada no seu próximo, você não está nem aí, você não ama ele, você busca lesá-lo, deixa eu te falar, você está se destruindo. Porque é o único mandamento. Ame o seu próximo. Quando você ama o próximo, você ama a Deus. Então aquilo que Deus quer, por que Jesus veio, irmão? Jesus veio encarnado. Ele veio no mesmo corpo que você está aí, sabe o seu corpo? Jesus veio no seu corpo. Jesus veio com o mesmo corpo, a mesma essência, a mesma natureza. Ele era perfeitamente homem, totalmente homem. Sabe por que ele vem, irmão? Ele vem para amar a mim e a você. Ele vem para sofrer a nossa condenação e morrer a nossa morte. Então ele espera que os seus discípulos façam o mesmo. Se ele veio encarnado, ele quer que você, encarnado, você está encarnado na terra, ele quer que você, sendo homem, sendo mulher, ame o seu próximo, assim como ele fez. Eu acho que essa é a cruz mais pesada de ser carregada. Porque carregar um pecado e morrer para o pecado, irmão, é fácil, mas morrer para a natureza e começar a mudar a nossa essência para amar o nosso próximo melhor, é difícil. É difícil.
Porque a mudança que Jesus quer trazer em mim e você não é apenas uma mudança espiritual, mas uma mudança psicológica. É uma mudança de essência. Deus quer mudar a sua mente, irmão. Deus quer que você desfrute da liberdade, sendo livre, mas sua mente precisa transformar. Paulo vai falar em Romanos 12, voltando em Romanos lá, Paulo vai falar, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do seu entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma mudança na cabeça. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, irmão? Deixa eu te falar, que não é sobre o seu sonho, não é sobre o seu plano, aqui é sobre agir como um verdadeiro cristão. Aqui é para que você consiga amar o próximo, e essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você. Irmão, se o mundo se ira de forma fácil, se o mundo te trata com ignorância, deixa eu te falar, você não é obrigado a agir igual ao mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Olha o que está falando no Gálatas 5,15, 14 vai falar, toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão brigando uns com os outros, você não se ama, porque você não está amando o próximo como você se ama, então você não está agindo com amor, e automaticamente você pode se destruir, porque o único mandamento, todos os mandamentos de Deus, todo o caráter de Deus revelado nos 10 mandamentos, pode ser resumido somente a um: Deus quer que você ame o seu próximo. Deus quer. Cuidado para que vocês não se destruam. Cuidado, irmão, em imitar o comportamento do mundo. Jesus, a gente vai ver uma passagem semelhante ao que eu estou dizendo, lá nos evangelhos. Jesus vai falar para um homem, fala assim, o homem fala: Jesus, eu vou te seguir onde quer que fores. Jesus vira para ele e fala: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu quero ir do mesmo jeito. Então tá, então larga tudo e siga-me. Aí o homem fala: não, Jesus, mas deixa que primeiro eu enterre o meu pai, e então eu vou e te sigo. Irmão, aquele pai não estava morto, eles não estavam no velório. Sabe o que quer dizer essa passagem? O homem queria se desprender de tudo da terra que ele tinha. Ele queria se desprender dos ensinamentos do pai somente quando o pai morresse. E Jesus chamou ele para seguir quando? Agora. Larga tudo que tem e me segue. O que aconteceu aqui, irmão? Aquele homem preferia os ensinamentos do pai, o modo que o pai agia, o modo que os familiares agiam. Ele preferia ficar a vida toda naquele jugo do pai e não seguir a Jesus. Deixa meu pai morrer, Jesus, deixa eu enterrar primeiro ele, e então eu te sigo. Aí Jesus fala o quê? O que Jesus responde para ele? Acha aí, depois me mostra. Eu acho que Jesus vai falar, aquele que olha para trás não é digno, é isso que Jesus fala? Eu acho que é isso. Tá bom, se não for, deixa eu passar o princípio para vocês. Irmão, nós aprendemos uma forma de agir. Você aprendeu com seu pai, com sua mãe, com seus tios, com seus avós. Quem te criou, te ensinou um jeito de agir. Só que se esse jeito de agir não for segundo a palavra de Deus, deixa eu te falar, muda. Deixe que os mortos, siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu sepulte o meu pai. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Só até aí? Só isso? Ok. E outro ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. E aí Jesus vai falar: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Aquele homem tinha aceitado seguir com Jesus, mas falou: calma aí, deixa eu só ir mais uma festa ali. Não, vai ter a Expo Vales agora? Vai ter Zé Neto e Cristiano na Expo Vales? Deixa eu só ir.
meu show de despedida. Não, Jesus, vai ter uma programação na boate hoje? Eu vou te seguir, mas deixa que eu vá primeiro na programação que eu estou querendo, e aí eu te sigo. Aí Jesus vai falar, meu filho, se você já aceitou e está olhando para trás, você não é digno do reino. Sabe por que eu falei isso tudo, irmão? Para que você entenda o que eu estava falando antes de ler o texto. Você aprendeu uma forma de agir com seus familiares, mas se essa forma de agir está errada, não está amando o próximo, não está glorificando a Deus, você tem que mudar. Era o que os judeus estavam fazendo ali, querido. Era o que o povo da Galácia estava fazendo. Eles aprenderam a vida toda a agir segundo a lei, circuncidando, etc, etc, etc. Chega Paulo e fala, meu filho, isso aí que vocês estão fazendo não vale de nada. O que vocês estão fazendo aí é só ritual humano. Não, muda. Da mesma forma, o nosso relacionamento com os nossos familiares, aquilo que a gente aprendeu, tudo que você aprendeu, irmão, o seu caráter foi formado, mas Deus, Ele quer vir e sobrepor o seu caráter para que você cumpra o reino de Deus. Não estou falando que você não tem que ter personalidade, irmão. Eu estou dizendo que se sua personalidade gera pecado, gera morte, gera ira e não gera amor, ela precisa ser transformada. Não importa com quem você aprendeu a agir assim, Jesus quer transformar. Está comigo? Diga amém, irmão. Vou até tomar água. Por quê, irmão? Porque um mandamento, meus queridos, um mandamento. Tinha quantos? 10. Deus reduziu, irmão. Calma aí, não precisa preocupar em seguir os 10, não. Faz o seguinte, ama o seu próximo. Ama o seu próximo. Aí nós vamos para o verso 16. Por isso, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana aí, por enquanto. Anseios da natureza humana, irmão, é tudo aquilo que é pecado. Anseio da natureza humana é tudo aquilo que não é gerado, tudo aquilo que não gera fé. Anseios da natureza humana, irmão, é você querendo voltar, olhar para trás, sepultar o seu pai, despedir dos seus familiares, ir na última festinha, ir no último show. Os anseios da natureza humana é tudo aquilo que não pertence a Deus e que foi gerado única e exclusivamente por causa das suas experiências. E se é ruim e não glorifica a Deus, irmão, muda. E eu não estou dizendo também que a natureza humana é incapaz de gerar algo bom, porque as leis que regem a sociedade, elas são totalmente amparadas na Bíblia. Não matar, não roubar, não casar com mais de uma mulher, né? Ou seja, não roubar a mulher dos outros. As leis que regem a sociedade, existem um pouquinho do caráter de Deus, os 10 mandamentos existem. Então é provável, é possível que eu aprenda boas coisas com os meus familiares? É provável que eu aprenda alguma coisa boa com o meu pai? Ótimo, é sim. Honestidade, respeito, posicionamento. Eu posso aprender essas coisas com as pessoas que me criaram. A natureza humana, ela é capaz de gerar coisas boas. Mas tudo aquilo que ela gera que não é bom, você tem que rejeitar. Você tem que olhar e falar, calma aí, eu estou agindo dessa forma, mas eu estou vendo na Bíblia que Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. A Bíblia vai falar para eu amar meu próximo, mas quando eu ajo dessa forma, eu não estou amando o meu próximo. Aí você chega nesse momento de autocrítica e você fala, não, isso aqui que eu aprendi eu estou fazendo errado, eu preciso começar a fazer certo. Porque eu não posso destruir o meu próximo, porque se eu destruir o meu próximo, eu estou me destruindo. Se eu estou agindo errado com o meu próximo, eu estou agindo errado comigo. Porque o mandamento é amar o próximo como você se ama. Então você pode aprender coisas boas, segundo os seus familiares, com os seus pais, com os mães, tios, você pode aprender coisas boas. Mas tudo aquilo que não for bom, irmão, rejeite. Rejeite. Aí todo mundo fala, você é estranho, eu sou não, eu sou bíblico. Mas é muito radical, sou mesmo. E daí? Qual que é o problema? O mundo não é radical? O mundo é radical, irmão. Pessoa que peca no mundo, ela não quer nem saber. Ela não quer nem saber de Deus. Então ela é radical para o lado do mundo.
Por que a gente não pode ser radical para o lado de Deus? Hipocrisia danada. Você é muito radical? Sou. Você também é. Eu não, eu sou de boa, eu vou para a festa, eu bebo, eu fumo, eu faço isso, eu faço aquilo. Pois é, você é radical para o lado do mundo. E eu sou radical para o lado de Deus, meu querido. Eu rejeito o pecado a todo custo. Estou preocupado, eu não estou preocupado com o mundo não, irmão. Estou preocupado em agradar a Deus, porque a minha fé ela vai ser verdadeira se ela for gerada amor, se ela gerar amor, se ela gerar obediência. Então eu quero ter uma fé correta. Então vou ser radical para o lado de Deus. Vou sair matando os outros, irmão. Ser radical não é isso. Ser radical é não negociar princípio. É não negociar o relacionamento com Deus, é não negociar as minhas atitudes. Ser radical é você ler a palavra, ser convencido pelo Espírito e nada mais te tira, nada mais te faz olhar para trás. Então, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim vocês não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando você segue os desejos da natureza humana, eu só vou ler rapidão e vou falar um trem, aí a gente vai lendo, tá? Os resultados são extremamente claros. Irmão, deixa eu te falar, em algum momento da sua vida você vai falar, eu já agi assim. Quer ver? Vamos embora. Moralidade sexual, impureza, sensualidade, vamos lá. Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensão, divisão, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Uau! Radical, né? Alguma dessas aqui eu já fiz, irmão. Já fiz besteira demais. Calma aí, Rickson. Volta lá, milênia. Volta lá, milênia. No 20. No 20. Nós estamos falando do próximo, né? Amar o próximo. Deixa eu te falar, lê de novo comigo. Hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensão, divisão, irmão, é sobre o seu relacionamento com o próximo. Se é uma pessoa hostil, deixa eu te falar, irmão, não é bonito não. A pessoa não consegue nem chegar para conversar com você. Você é hostil. Hostil não é do reino de Deus, irmão. Discórdia, se é uma pessoa que causa discórdia, você gosta de ver o circo pegando fogo, deixa eu te falar, irmão, Deus é bombeiro e Ele vai apagar esse fogo e você vai para o inferno. Não age assim não, pelo amor de Deus. Ciúme. Ciúme. Ciúme é pesado. Vou falar que eu nunca senti ciúmes da minha esposa não, porque eu já senti. Mas a Bíblia está condenando, não fica com ciúmes. Acesso de raiva. Quem aqui já teve acesso de raiva, irmão? Isso é tão perigoso. Jesus também teve. Jesus desceu o chicote nas pessoas que estavam comercializando o reino dele. Ele não bateu nas pessoas não, irmão, bateu nas barracas. Pelo amor de Deus. Ele quebrou as barracas, irmãos. Jesus não agrediu ninguém não. Ele quebrou as barracas e falou, a casa do meu pai não é isso aqui não. Jesus bateu em ninguém não, irmão. Jesus não foi agressivo, violento com ninguém. Acesso de raiva, vai para o inferno. Ambição egoísta, você só pensa em você, só o seu desejo, só a sua vontade, só aquilo que você quer. Deixa eu te falar, irmão, obra da carne. Dissensão, causar de bagunça. Dissensão é... O que é dissensão, pelo amor de Deus? Meu celular não está aqui, cadê meu celular, gente? Está aqui. Vamos embora ver o que é dissensão, porque dissensão e divisão é um pouquinho diferente, né? Desavença, conflito, disputa, oposição, falta de concordância a respeito de algo, divergência, discrepância, divisão.
Mais o quê? Próximo. 21. Travou? Então vamos ler aqui. Inveja, oh meu Deus. Bebedeira, aí, a bebedeira aí. Festança desregrada e outros pecados semelhantes. Não citou tudo não, irmão. Tudo que é semelhante é o que a gente leu, continua sendo pecado. Repito, eu vou repetir. Quando lá na antiguidade, os apóstolos, os escritores da Bíblia repetiam, Jesus falava que em verdade te digo, ele estava querendo frisar um ponto importantíssimo. Repetiu, Paulo repetiu aqui, repitou o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Irmão, isso aqui é um juízo para nós. Ainda bem que tem um capítulo 22, um versículo 22. Imagina se acabasse aqui. Você fala, meu Deus, vou para o inferno. Não herdará o reino de Deus, meu Deus, estou lascado. O cara bateu nas minhas costas no trânsito semana passada, eu dei uma xingada nele que eu saí, que eu achei que eu ia esganar ele. Meu Deus. Estava semana passada, na sexta-feira, em vez de vir para a igreja, eu saí com meus amigos, fui induzido a beber e fiz bebedeira, meu Deus. Volta lá no 20, pelo amor de Deus. Nossa, semana passada, uma pessoa pisou no meu calo, brigou comigo, eu briguei com ela também, fui uma pessoa hostil, causei discórdia, tive um acesso de raiva, tive ambição egoísta, achei que só eu estava certo, fiz dissensão e provoquei divisão, meu Deus, estou lascado. Essa é a realidade que a gente encara quando a gente só lê até uma parte. Mas a Bíblia, irmão, como eu sempre falo, é um contexto, oh glória. Aí tem o verso 22, depois do 21 tem o 22, joga no 22, Milena. Aí o Espírito, oh meu Deus, produz este fruto. Primeiro ponto, irmão. O Espírito não produz vários frutos. Eu aprendi isso depois que eu preguei. Lá em abril de 2017. O Espírito não produz vários frutos. É um. Como assim um? O Espírito produz este fruto, mas fala um tanto de coisa. Será que Paulo errou na concordância? Será que quem escreveu a Bíblia aqui, quem traduziu a Bíblia, traduziu errado? Esqueceu de botar no plural? Não. É este mesmo. O Espírito produz este fruto. É um só, irmão. Alguém já viu a mexerica? Quem já comeu pocã aqui? Eu achei que pocã era uma fruta brasileira, ninguém levantou a mão. Mexerica, né? Quem já comeu mexerica? Ah, você deve ser do norte da Bahia, né? Só mexerica, né? Todo mundo comeu mexerica já? Pocã? Tangerina? Mas qual? Irmão, o fruto do Espírito é igual a mexerica. Você pega a mexerica lá, tá fechadinha, mas por dentro tem um tanto de coisa, né? Tem um tanto de gomos. Os frutos do Espírito são esses gomos. E é uma fruta, é um fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Ô, tapa de luva, gostoso, viu? Tapa de luva não dói não, irmão. Você tomou, você sabe que você está errado. Não dói não. Pega a luva e pá, oh meu Deus. Não doeu por fora não, doeu por dentro. Sabe o que eu conversando com um amigo meu essa semana? Ele estava me relatando algumas coisas, eu preciso contar isso aqui. Volta no 22. Ele me contou que teve um dia que ele estava em um determinado local e ocorreu uma discussão. E nessa discussão ele xingou o cara xingou ele. Ele deu uma pancadaria lá, xingou não sei o quê. Aí estava passando, o cara encarou ele encarou o cara peitou, falou, você está me encarando, hein, me olhando torto? Ah, amor, sai fora, não sei o quê, tá, pá. Resumindo, ele chegou no outro dia para mim, ô Vaz, negócio seguinte, aconteceu isso, moço, eu fiz isso. Aí surgiu a pregação disso aqui, surgiu essa pregação. Aí eu falei com ele, ô moço, você percebeu que você causou discórdia, você foi uma pessoa hostil, você causou discórdia, você teve acesso de raiva, ambição egoísta, que você achou que só você estava certo, dissensão, divisão, você percebeu que você causou isso tudo, você produziu um fruto da carne inteiro.
Você percebeu que quando você agiu errado, você produziu isso tudo ali, vaso? Percebi. E aí, olha que fantástico. A gente conversou isso terça-feira, na sexta-feira ele foi colocado em prova de novo. Na mesma coisa, querido. Isso é Deus ou não é? Aí esse amigo meu falou, vaso, aconteceu isso, a mesma coisa, vaso. Só que dessa vez eu parei e ri. E fiquei rindo e falei, tudo bem. Aí eu falei, ô moço, você agiu dessa forma, deixa eu te falar, ao mesmo tempo você foi amoroso, que você deu outra face, você foi uma pessoa alegre, você estava rindo, você promoveu a paz, você foi paciente, longânimo, diante da pisada no seu calo. A amabilidade, a capacidade de amar, ele além de amar, ele teve a capacidade, o posicionamento de amar, ele não amou da boca para fora, ele não agiu daquele jeito da boca para fora, ele realmente desenvolveu uma capacidade de demonstrar amor. Ele foi bondoso, ele foi fiel, ele teve fé, ele demonstrou fidelidade à sua conduta, demonstrou fidelidade à palavra de Deus, àquilo que ele defende. Ele demonstrou mansidão e domínio próprio. Uma atitude. Ele juntou todos os frutos do Espírito, porque é um só. E não há lei, não há condenação contra essas coisas, porque é uma só, meu querido. Irmão, deixa eu te falar, está faltando domínio próprio. Isso aqui é um caso isolado, da mesma pessoa, com a mesma coisa, mas duas atitudes diferentes. Na terça-feira agiu de um jeito, na segunda-feira agiu de um jeito, na terça-feira a gente sentou junto, conversou. Nós tivemos um momento de orientação, um momento pastoral lá, totalmente informal. Na sexta-feira ele foi colocado em prova, na quinta-feira foi colocado em prova novamente, e na sexta ele chegou me contando, ô vaso, aconteceu isso, eu, glória a Deus. Porque o fruto do Espírito, ele é eficaz, instantâneo. Você não precisa de muito não, irmão. Tem coisa que pode ser resolvida assim, ó, rapidão. Você pode resolver rápido. Assim como ele resolveu rápido. Porque o fruto do Espírito, quando ele vem, ele sobrepõe a nossa natureza pecaminosa. Qual que era a vontade dele, irmão? Sai fora, mas não sei o quê, xingar e brigar e gerar um confronto, um conflito desnecessário. Mas o que ele fez? Agiu com amor, agiu com paciência, agiu com bondade, agiu com mansidão, agiu com domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Não há condenação contra essas coisas. E aí a gente vai ler no verso 24, para a gente finalizar. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Isso aqui não é só pecado sexual, irmão. A tentação, ela não vem somente, irmão, a gente costuma falar tentação. O que é tentação? A gente começa a atribuir tentação a um pecado na área sexual, e não é só isso. Essa pessoa, esse amigo meu, no segundo momento, ele foi tentado a agir de forma errada. Ele foi tentado, por sua natureza explosiva, por sua natureza pecaminosa, ele foi tentado a agir de forma errada. Ele foi tentado a xingar a pessoa de volta. Ele foi tentado a dente por dente, olho por olho, dente por dente. Ele foi tentado a isso. A tentação, ela não se manifesta somente, irmão, quando você sofre uma tentação na área sexual. Não! Tem toda uma problemática com relação à tentação. Então nós somos tentados por aquilo que a gente quer, por nossa concupiscência, por aquilo que a gente deseja. E se o seu desejo humano era de xingar a pessoa de volta e você não agiu, então você não atendeu, você não deu espaço à tentação. Rejeitar a tentação é também, irmão, tratar o outro, não da mesma forma que ele te trata, mas da forma como Cristo trata. Então, aqueles que pertencem a Cristo crucificaram. O que eu falei sobre crucificar? Carregar a cruz da sua natureza humana, sobre amar o próximo. É a maior cruz que tem, irmão. Crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. 25, acabou ou não? Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Verso 25, só para a gente recapitular. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito só na igreja?
Peraí, não, vou perguntar de novo. Só na igreja? Só no trabalho? Só no momento de lazer? Só na faculdade? Só na escola? Só dentro de casa com a família? Não? Em que área, Milena? Todas? Rapaz, então tem que ser crente em tudo? Tem que ser crente em tudo. Não pode nem dar uma desviada para trabalhar, não? Não pode nem na escola lá, na faculdade, não? Rapaz, tem certeza? Por que você tem certeza? Porque está na Bíblia, né? Rapaz, olha que lindo. Rapaz, tem certeza porque está na Bíblia. Então está na Bíblia, né, irmão? O que nós vamos fazer? Chorar? Tentar mudar o texto para agradar a gente? Não, né? Fazer o quê? Está na Bíblia. Quer seguir? Quer pertencer a Cristo? Só fazer essas coisas aqui de boa. Não quer pertencer a Cristo? Tudo bem, irmão. Continua agindo do jeito que você quiser, não tem problema não. Deixa você ser você, né? Você é intocável, irrepreensível. É Deus agora. É isso aí. Não quiser mudar, não tem problema não, irmão. Mas quer pertencer a Jesus? Prepara para ter seu caráter transformado. Está comigo? Todo mundo está comigo? Eu quero me transformar, irmão. Eu sinto que falta muito ainda. Como a gente falou, o processo de santificação, a gente falou no último culto. 3 processos de Deus em nossa vida: justificação, santificação e glorificação. O primeiro processo é a justificação. Ou seja, quando nós assumimos a nossa condição de pecador, o Espírito Santo nos revela ao Pai, e então a gente se converte ao Senhor Jesus. Somos justificados do nosso pecado. Qual que é o segundo passo? É a santificação, e Deus vai fazer isso o resto da sua vida. Você nunca vai estar bom o suficiente para Deus. Porque a gente nunca vai estar num nível que a gente vai falar, não, agora eu não preciso mudar mais nada. Não, a gente sempre tem alguma coisa, uma nhaca para mudar, irmão. A gente tem sempre um negócio que tem que sair da nossa vida. Um negócio que não agrada a Deus, santificação. E o último passo, irmão, são para aqueles que permanecerem fiéis na santificação. O último passo vai ser a glorificação, onde Deus vai nos buscar para morar com Ele para sempre. Glória a Deus. Pegou? Então, em todas as áreas da nossa vida, sigamos a direção do Espírito. Em outras palavras, usando o próprio Jesus não, acho que é Jesus? Não, acho que é Paulo. Citando o próprio Paulo, ame a Deus, é Jesus mesmo. Citando Jesus, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento. Não é que a gente tem várias partes, não, irmão. Entendimento, aí tem uma parte da alma, aí tem outra parte do não sei o quê, tem outra parte do não sei o quê. Não, é para amar a Deus completamente. Ame a Deus completamente. Ame a Deus de todo o seu coração. Ame a Deus com você todo. Não há mais uma divisão de que você tem que amar a Deus somente na sinagoga. Que você tem que servir a Deus somente na sinagoga. Não, não há essa divisão mais. Em todas as áreas. Todas as áreas. No seu trabalho, seja um crente no seu trabalho. Ah, mas meu trabalho, ele me induz a falar palavrão. Irmão, é só você não falar. Está todo mundo falando? Não fala. Qual que é o problema? Ah, você é muito estranho. Você é todo estranho. Só mesmo. Pode falar só mesmo. Não tem problema não. Tem uns doidos que eu encontro ali sábado nos cultos MAP. Tem uns doidos que eu encontro lá também que é igual eu. Me identifiquei, eu sou maluco também. Ah, não, você é maluco, você é doido, você é radical. Pois é, tem mais uns doidos ali radical. Vai lá no sábado, você vai ver esse também. Porque a gente é espetáculo para o mundo. Você é um espetáculo para o mundo, irmão. Tem enquanto está o mundo lá rolando no lamaçal do pecado, a gente está saindo fora. Não quero esse lamaçal. Não sou porco. Não quero esse lamaçal do pecado, não. Quero Jesus. Se para isso for necessário sofrer chacota, deixa eu sofrer, irmão. A gente é espetáculo mesmo para o mundo. A galera olha para a gente e fala, rapaz, igual xaropinho, né? Rapaz, como é que é possível? É possível, irmão. É possível, através de Jesus, a gente tudo pode. Amém ou não amém? Vocês estão felizes? Estão mesmo?
Pergunta para o irmão do lado, vê se ele... Porque às vezes está respondendo para mim, fala assim, irmão, você está feliz? E vê o que ele vai falar. Está feliz? Tá? Então eu quero te convidar a ficar de pé um momento, para a gente poder encerrar.